Então, assim como nós somos um tabernáculo, nossa casa também é como se fosse um mini tabernáculo, tá bom? A casa de cada família israelita é como se fosse um pequeno mishkan, um pequeno tabernáculo, tá? Então é como se fosse uma miniatura de um tabernáculo, onde o povo de Israel assenta a sua estrutura, as suas bases, tá? Ali vira uma embaixada de Israel. Então tem que ser um lugar de santidade, tá bom? Então vamos agora para a mulher suspeita de adultério, sotá, tá? É chamada em hebraico de sotá, a mulher que era suspeita de adultério, tá bom? Então vamos lá, capítulo 5, a partir do versículo 11, tá? Então vamos lá. Capítulo 5, a partir do versículo 11. E falou Yahuá a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminada, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher ele tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela. Aí vai falar aqui o processo, tá? Vamos prestar atenção. Isso aqui tem a ver com um texto que o cristianismo interpreta mal, que é Colossenses 2,14, tá? Então, aqui com detalhe a gente vai entender Colossenses 2,14, que a igreja acha que, do jeito que a igreja fala, né? Ah, Jesus encravou na cruz, né? A lei, aquela lei que era maldita e tal. Então, é totalmente errada a interpretação do cristianismo. A gente vai ver que tem um link em Colossenses 2,14, o que foi encravado no madeiro, tá? Tem a ver com essa mulher aqui, do capítulo 5 de Números, tá? Uma coisa já a título de curiosidade, tá? Uma notícia boa. Esse teste aqui das águas amargas, que ele nos assusta quando a gente lê esse teste aqui, que a mulher tinha que beber as águas amargas, tá? De uma forma miraculosa. Se ela tivesse adulterado, ela inchava a barriga dela, a perna dela descaía, tá? Então, sabe quantas vezes foi feito esse teste aqui? Então, nenhuma vez, tá? Então, é bem interessante, tá? Não foi feito nenhuma vez isso aqui, nunca ninguém chegou às vias de fato de fazer isso, de levar a sua esposa, tá? Para que estivesse fazendo isso. Igual um texto que tem lá em Deuteronômio, tá? Que fala de se um pai e uma mãe tivessem um filho que fosse glutão, beberrão, desobediente e tal, e fosse rebelde, não ouvisse os pais, que ele deveria ser entregue, né? E a congregação de Israel apedrejaria ele. Então também nunca aconteceu isso. Então é até legal que a gente vê que o Criador estabelece mandamentos com punições bem severas, que é a melhor maneira de inculcar no povo o quê? O temor, tá? Então, se a lei for muito frouxa, tá? O que acontece? A pessoa, a lei é frouxa, a gente faz o que quer e não dá em nada. Então, é preferível ter um padrão bem alto, o Criador colocar um certo temor no povo, para que aquilo nunca venha acontecer. Então, isso que a gente vai ler aqui em Números capítulo 5, tá? De acordo com o entendimento de Israel, nunca aconteceu, tá? Isso aqui, pode falar, Daniel. Isso que acontece no Brasil, as leis são frouxas e acabam Exato. outros crimes. Isso, exatamente. Não tem a justiça. Não tem justiça. No Brasil, as leis muitas vezes são frouxas, né? A vida de uma pessoa vale pouco. A vida de uma pessoa vale pouco, não é verdade? Então, o camarada vai, tira a vida de uma família inteira, mata, ainda vai o pessoal dos direitos dos humanos, né? Direitos humanos, ainda defender lá o bandido que assassinou uma família inteira, lá ainda vai querer se preocupar com o bandido e nem se preocupa com a família toda que morreu, né? Então, aquela família que acabou, né, a vida da família inteira, um camarada. E daqui a poucos anos o camarada está solto e fazendo as mesmas besteiras de novo, tá? Então, desde a época de Noé, tá, o Criador já tinha falado para Noé, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, tá? Mostrando que a Torá é eterna, ou seja, tirou a vida, tem que pagar com a própria vida, tá? Então, quando a lei é frouxa, o que acontece? Acontece um monte de crimes, tá? Então, assim, já de antemão, nunca aconteceu isso aqui, nenhum marido levou a cabo essa acusação contra a sua esposa, tá? Até porque ele teria que ter uma conduta ilibada, tá? Os nossos sábios dizem, ele tinha que ser um camarada de uma reputação extraordinária
para que ele pudesse levantar alguma suspeita contra a mulher dele. Se ele fosse um cara que aprontasse tudo, ele fosse chegar para o sacerdote e falar isso, o sacerdote ia falar, pô, quem é você, né? Então, primeiro você se conserta e tal. Então, tinha que ter uma conduta, um caráter ilibado, tá bom? Para que ele viesse estar fazendo isso, mas nunca aconteceu. Então, assim, é normal. E voltando à questão do ciúme, tá? Trazendo para a realidade, é normal, tá? Muitas vezes acontece o quê? O ciúme, tá? Muitas vezes o marido tem ciúmes da sua esposa, a esposa tem do seu marido, o noivo da noiva, e assim sucessivamente. É até estranho não ter, né? E até estranho não ter, tá? A palavra ciúme em hebraico, tá? É a palavra caná, tá? Então é a palavra caná, é a palavra ciúme, tá bom? Só a título de curiosidade, eu estou conferindo aqui, ó, até o texto, por exemplo, Números 5:29, Zot-Torat, Hakenot, ou seja, a raiz da palavra é caná. O próprio Criador, ele diz o quê? Que ele é El Caná, lá nos 10 mandamentos, poderoso ciumento, tá? Que traduzem como nas Bíblias do Almeida, como Deus zeloso, né? Poderoso zeloso, tá? Mas essas palavras meio que se fundem, tá? Caná é o quê? Vamos dizer assim, o Criador, ele nos fez, ele nos criou, a cada um de nós. E a pessoa vai dedicar a vida dela, vamos dizer assim, a coisas fúteis, tá? Aí por isso que diz em Tiago, capítulo 4, Yaakov, na Aliança Renovada. Ou pensais que em vão, diz as Escrituras, que o Espírito que ele fez habitar em nós anseia ao ponto do, o quê? Caná, do zelo, do ciúme, tá? Ou seja, ele veio aqui, morreu em nosso lugar, o Espírito dele habita dentro de nós, tá? E a pessoa, vamos dizer assim, ainda vai querer gastar a vida em uma coisa fútil. Então, o Criador, ele sente o quê? Caná, ele sente zelo, ciúme por nós. E, vamos dizer assim, quando a gente ama muito uma pessoa, a gente tem zelo, a gente tem uma preocupação por ela. Não pode ser uma coisa doentia, tá? A gente sabe disso, tá? Então, tem que ser uma coisa que vise preservar a outra, tá? Então aqui vamos prosseguir no texto, depois a gente vai falar mais algumas coisas, tá? Então vamos lá. Números 5, agora o versículo 15. Então aquele homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, e sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é obra de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face de Yud-Rei Vav-Rei, de Yahuá. E o sacerdote tomará água kadosh, água santa, num vaso de barro, e também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então, olha só, o sacerdote... Lifnei, né, que aparece. Lifnei. Lifnei, né, perante as faces de Yahuá. Então, ali... O sacerdote é tão somente um agente, tá? Então aqui, o camarada que tivesse esse ciúme, repetindo, nunca aconteceu, tá? Mas potencialmente poderia acontecer, tá? Ele levaria até o sacerdote é a autoridade que representava o Criador, tá? E o sacerdote ainda colocava a mulher perante as faces de Yahuá. E o sacerdote tomará água kadosh, água santa, num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então, tinha um vaso de barro, o sacerdote colocava a água e pegava o pó do tabernáculo, tá? Então o negócio era sério. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, tomará também o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. O sacerdote pegava uma água kadosh, uma água santa, colocava num vaso de barro, vamos imaginar, tá? Pegava do pó que tinha no tabernáculo e jogava, misturava na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante Yahuá e descobrirá a cabeça da mulher. Então, daqui nós observamos, os nossos sábios dizem que o quê? Descobrirá a cabeça da mulher. Ou seja, o nosso povo de Israel, as mulheres sempre cobriram a cabeça, principalmente quando estavam ministrando perante o Criador. Como ela estava aqui no contexto de estar... Tá? Nesse contexto, diante do sacerdote, ou seja, era uma coisa sagrada, então com a cabeça coberta, o sacerdote descobria, né? Tirava o véu do cabelo dela, e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes,
porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. Vamos dar uma pausa aqui, vou voltar aqui, mas vamos lá em Colossenses 2,14. É um dos textos mais mal interpretados do cristianismo, né? É uma das piores interpretações, entre várias, né? Esse aqui de Colossenses 2,14, que eles pensam que o Mashiach pegou a Torá e encravou a Torá toda na estaca de execução, que eles chamam de cruz, né? Então, totalmente errada essa interpretação. Então, vamos lá. Colossenses 2,14. Havendo riscado a lista de acusações existente contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou de nós, cravando-a na estaca de execução. Tá? Olha só. E havendo riscado a lista de acusações existentes contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na estaca de execução. Então, olha só, vamos linkar, tá? Vamos prestar atenção, quando chegar ao versículo 23, tá? A gente vai entender o que foi colocado, né? O que foi encravado na estaca de execução. Quando chegar no versículo 23, a gente já está pertinho dele, tá? Vamos lá. Versículo 18. Então o sacerdote apresentará a mulher perante Yahuá e descobrirá a cabeça da mulher. É a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. Porá sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Então, se ela fosse inocente, não aconteceria nada com ela, tá? Ela era livre. Porém, se tu te apartaste do teu marido e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: Yahuá te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te Yahuá descair a coxa e inchar o ventre. Então a coxa dela descaía, tá? Inchava o ventre até ela morrer. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amã, Amã. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro, olha só, e com a água amarga as apagará. Tá? Então, de novo, 23. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro e com a água amarga as apagará. Tá? Então, era isso aqui que era colocado, o sacerdote escrevia, tá? As maldições, as acusações contra a mulher, tá? Era colocado nessa água amarga, ou seja, era misturada junto dessa água amarga, tá? E a mulher bebia dessa água amarga. Então, quando nós lemos em Colossenses, e havendo riscado a lista de acusações existentes contra nós, ou seja, lá desse texto aqui de Números 5:23, as acusações que pairavam contra essa mulher, havendo riscado a lista de acusações existentes contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na estaca de execução. Ou seja, expandindo mais, trazendo uma reflexão, tá? Todas as passagens da Torá que nós violamos a Torá, todos os erros que nós cometemos, todas as violações da Torá que nós cometemos, então o Mashiach, ele levou sobre si. Tá? Então é isso que está dizendo o texto. Tá? Não está dizendo que o Mashiach pegou a Torá, que é bendita, que é santa, que é pura, que é Kadosh. Não está dizendo que ele pegou a Torá e acabou com a Torá. Né? Não está dizendo isso. Está dizendo que as acusações que pairavam contra nós, ele removeu do meio de nós, no madeiro. Pode falar. Ele colocou aqui, segundo o comentário judaico da Brit Hadashah, falando sobre Colossenses 2, quando o criminoso era executado em uma estaca, era comum se pregar uma lista de seus crimes sobre a mesma estaca. A placa colocada acima da estaca de Yahushua foi um exemplo disso. Aí, show, um espetáculo esse comentário do Ahilimar, muito legal esse comentário, quer dizer, confirmando isso, quer dizer, as acusações eram colocadas, tanto que na estaca de execução do Mashiach, o Pilatos lá escreveu, né, Yahushua Hanotzri, Vimeler Hayahudim, Yahushua, Nazareno, o rei dos judeus, tá? Ou seja, era a acusação, entre aspas, né? Então, na verdade, o que
o que Paulo está falando lá em Colossenses 2,14 é o quê? Ele está fazendo uma analogia a essa mulher, tá? Em que as acusações eram colocadas, eram escritas no livro e se fundia com aquela água, tá? Aquelas letras, o que os nossos sábios dizem? Que aquelas letras, o que era escrito num livro, as acusações contra aquela mulher, era colocado ali dentro daquele pote de barro com água, com pó do tabernáculo, e as letras se desfaziam, se misturavam com a própria água. Se ela tivesse errada, se ela tivesse pecado, e esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa, tá? Então, acontecia de uma forma sobrenatural. Mas, repetindo, nunca aconteceu isso na história do nosso povo. Então, quem quiser anotar lá em Colossenses, tá? O texto que está falando lá em Colossenses tem a ver com essa paraxá aqui, tá? Tem a ver com a Sotá, a mulher que era suspeita de adultério. E numa maneira mais expandida, tá? Vamos dizer assim, todas as violações da Torá que nós cometemos, o Mashiach carregou sobre si. Como o cristianismo interpreta que ele pegou a Torá e do jeito que eles falam, né? Jesus na cruz, ele anulou a lei e tal, ele cravou essa lei que era maldita, que não sei o que, não. O que foi cravado lá foram as acusações que eram contra nós, as violações que nós fizemos com relação à Torá, que é bendita e eterna. Tá bom? Então é isso, a gente tem que prestar atenção nisso, tá bom? Pode falar. O Elisha está perguntando, ou seja, a mulher que foi pega em adultério tem um link sobre isso? Exatamente, tem, exatamente. De uma certa maneira, essa mulher aqui, ela se relaciona a Israel, tá? Porque nunca aconteceu, nenhuma mulher nunca, de fato, ninguém nunca levou para o tabernáculo ou para o templo para fazer esse teste, tá bom? Então, num nível mais profundo, se relaciona a Israel, essa mulher, tá? Então, vamos lá. Mas o Mashiach, através do seu sacrifício na estaca de execução, tá? O que ele fez? Ele removeu, né, o que era contrário a nós. Ou seja, sempre que a gente viola um mandamento da Torá, tá? É como se aquilo tivesse sendo escrito, né? Um escrito de dívida contra nós. É uma acusação contra nós, tá? E o Mashiach carregou sobre si. Por isso que Isaías 53 fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, tá? Então vamos lá. Para a gente concluir essa questão aqui, versículo 24. E a água amarga, amaldiçoante, dará à mulher a beber, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta de manjares perante Yahuá e a oferecerá sobre o altar. Tá? Então a gente vai concluir essa questão aqui da Sotá, da mulher que era suspeita de adultério, tá? Então, era o quê? Era uma mulher que ela tinha sido pega sozinha com um homem, de repente num lugar suspeito, tá? E o que acontecia? O marido não tinha presenciado nada, não tinha dado um flagrante nela. Então ele foi e viu a mulher numa situação meio desconcertante, estava sozinha num lugar, de repente, ermo, alguma coisa assim, com um camarada, e o marido ficava com ciúme, né? E vamos dizer assim, poxa, com razão, o que a mulher está fazendo sozinha, de repente, num lugar ermo ali e tal, com uma pessoa, de repente, num ambiente fechado, alguma coisa assim, que o marido não soubesse? Pode falar. O Biratã colocou, lembrando que se não há lei dizendo que é pecado, não há pecado. E não havendo pecado, não há necessidade da graça. Exatamente, perfeito, né? E o que acontece? Tem uma música do Milton Nascimento, que é antiga, que fala Eu, caçador de mim, né? Os que já passaram dos 25 anos vão lembrar, né? O refrão da música era Eu, caçador de mim. Era um cantor muito antigo aí, um tal de Milton Nascimento, né? O que acontece? Nesse caso, o Messias que o cristianismo acredita seria que é um outro, né? É um Messias com características greco-romanas, né? Ele seria caçador dele mesmo, porque ele diz assim, em Mateus 5, do 17 até o 19, né? Não penseis, né, que eu vim revogar a Torá aos profetas. Eu não vim revogar, eu não vim enfraquecer, mas eu vim trazer plenitude. Porque até que os céus e a terra passem, né, não vai cair nada, né, nem um iud, nem um traço da Torá. Ou seja, ainda antes de vir dar o estudo aqui, eu olhei para o céu estava azulzinho. Então existe céu sobre a nossa cabeça. Existe terra, estamos no planeta Terra. Então existe céu e existe terra. Então, consequentemente, existe a Torá ainda, tá?
Então, nós sabemos que essa visão do cristianismo é uma visão totalmente incorreta. Eles teriam que, na verdade, eles oficialmente, meio que eles invalidam 75% da Bíblia, porque 75%, tá? 3/4 da Bíblia que um cristão utiliza é o quê? É o Tanar, que eles chamam erradamente de Velho Testamento. Então eles teriam que invalidar o Velho Testamento, mas além de invalidar o que eles chamam de Velho Testamento, teriam que invalidar também vários capítulos da Aliança Renovada, como por exemplo, o sermão mais famoso da história da humanidade de todos os tempos é o quê? O Sermão do Monte, tá? Que está em Mateus 5, 6 e 7. E logo no capítulo 5, tá? Que aponta o quê? Para os 5 livros da Torá, Mashiach diz, não penseis. Aí o pessoal até brinca, faz uma piada, né? Eles pararam nesse início, né? Não penseis, né? Eles ficam, não penseis, né? Não penseis, não penseis, não penseis, não penseis. E esqueci, o que eu estava pensando mesmo? Não penseis, não penseis, não penseis, né? Então, eles acabam não pensando. O pessoal até faz essa brincadeira aí, né? Então, não penseis, eles pararam no não penseis, tá? Aí não pensa mais nada que vem em seguida, aí interpreta tudo errado, tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Então, trazendo aqui uma coisa para os nossos dias, tá? Então, um homem e uma mulher, não é bom que, por exemplo, fiquem, vamos dizer assim, uma mulher casada, uma mulher que tem um compromisso com alguém, noiva, seja o que for, vamos dizer assim, que o melhor amigo dela seja uma outra pessoa que não seja o marido, por exemplo. Então, não tem como, por exemplo, uma pessoa que é casada, tá? Não tem como, ou vice-versa, tanto para o marido quanto para a mulher. Não tem como, né? Por exemplo, o melhor amigo de uma esposa seja uma outra pessoa. Então a gente tem que... os nossos irmãos da Casa de Judá, eles falam até coisas interessantes. Eles falam que não importa apenas fazer o bem, mas tem que se fugir da aparência do mal, mare'ain, que é chamado em hebraico, ou seja, a gente tem que fugir da aparência do mal. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado, tá? O marido, com relação à sua esposa, não provocar ciúme na esposa, a esposa não provocar ciúme no marido. Se já sabe que o camarada não gosta daquilo, para que vai fazer? Se ele já sabe também que ela não gosta de determinada coisa, para que vai fazer, tá? Então, no Tanar diz, em Cantares, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, não é isso? Então, a gente tem que ter esse cuidado, sempre estar se colocando no lugar do outro e fugir da aparência do mal, tá bom? Ou seja, não importa, repetindo, não importa apenas fazer o que é correto, mas importa também fugir da aparência do mal, tá? Então, nesse caso aqui, era o quê? Era uma mulher que era casada e foi pega sozinha, sem eira nem beira, com uma pessoa, e o marido falou, de onde surgiu esse camarada aí? Por que está sozinho aqui contigo e tal? E ele ficou desconfiado, aí fazia esse teste. O que eu queria lembrar é o seguinte, a impressão que dá é que a mulher aqui se ferra, né? Porque a mulher é sujeita a esse teste aqui, a primeira impressão, né, ocidental que a gente tem é essa. A mulher se ferra, ela tinha que fazer esse teste. Só que os povos antigos, se o camarada tivesse ciúme da mulher, muitos povos o camarada matava a mulher e ficava por isso mesmo, não dava nenhuma punição para ele, tá? O camarada, eu estou desconfiado, ia e matava e aprontava, separava da mulher, divorciava. A Torá, para proteger a integridade da mulher, se ela não tivesse o que temer, não tem o ditado? Quem não deve, o quê? Não teme. Se ela não fez nada de errado, beleza, ela podia beber aquele balde inteiro de água, bebia tudo, bebia dois daquele que não ia acontecer nada, tá? Agora, se ela tivesse em pecado, acho que no primeiro gole a maldição já entrava nela, tá? Então, o que acontece? Quem não deve não teme. E a Torá, extremamente preocupada com a reputação da mulher, para ela não ser acusada a vida inteira pelo marido, tá? Então, era uma, vamos dizer assim, era para que ficasse evidenciada a pureza da mulher. Até o apóstolo Paulo, ele fala, né, em Tessalonicenses, né, que a gente tem que fugir da aparência do mal, né? Lá no capítulo 5 mesmo de 1 Tessalonicenses, ele fala, abstende-vos de toda espécie de mal, né? Fujam da aparência do mal. O próprio apóstolo Paulo, ele dá esse conselho, ou seja, então a gente evitar coisas que possam, vamos dizer assim, fazer com que alguém venha olhar aquela situação e comprometer, né? Então tomar alguns cuidados. Por exemplo, a pessoa que é casado evitar ficar num lugar sozinho com uma outra pessoa de outro sexo, tá? Então, para que não venha os ciúmes.
tá? Sobre o outro cônjuge, tá bom? Bem tipo aquela novela antiga, né? Isso, Nunca ficava um homem no mesmo cômodo com a mulher. Isso, aquelas novelas antigas. A gente vê que era sempre, tinha sempre esse cuidado, tá bom? Então, lembrar mais uma vez, tá? Nós somos israelitas, estamos na diáspora, estamos no Ocidente, mas nós somos orientais. O nosso DNA não é ocidental, tá? Em breve o Mashiach retornará e vamos voltar para a nossa terra, Israel, no Oriente, tá? Então, nós somos semitas. Os costumes semitas são totalmente diferentes dos costumes brasileiros, tá? Então, vamos lá. Então, isso não quer dizer que a pessoa não possa ter amizade, tá? A pessoa pode ter amizade com pessoa de outro sexo, não tem problema. Inclusive, é um mandamento da Aliança Renovada. Nós temos que nos amar uns aos outros, temos que nos encorajar, temos que ter companheirismo, temos que conversar, tudo isso. O que está falando aqui era uma situação assim, vamos dizer assim, esdrúxula, uma coisa totalmente fora de contexto. A mulher foi pega numa situação estranha, comprometedora, tá? Uma situação assim que causava um vexame para ela, tá? Algo que praticamente ficava quase configurado que ela estava errado, tá? Mas ainda assim a Torá, para preservar a mulher, se ela fosse inocente, se aquilo fosse só uma coisa por acaso que aconteceu, então não aconteceria nada com ela, tá bom? Vamos lá, então a gente vai prosseguir. No capítulo 6 vai falar sobre a lei do nazireado, tá? Então a lei do nazireu. Só a título de curiosidade,